Bom, então vamos à correção da atividade remota do dia 14, tá bom? Então, nesses exercícios, você tinha identificação de uma equação de segundo grau e raiz ou solução dessa equação. Bom, então vamos lá. Número 1 pede para você identificar quais dessas equações são de segundo grau. Na primeira aqui, a gente não tem uma equação de segundo grau, porque não tem um expoente 2 aqui como maior expoente, então não é. Essa daqui é uma equação de segundo grau, né? E ela é completa, tá aqui bonitinha, expoente 2 é o maior. Essa daqui não é porque, apesar de ter expoente 2 no x, aqui é zero, ou seja, isso aqui não existe, deixa de existir, e você fica só com 4x menos 3 igual a zero, então não é equação de segundo grau. Essa daqui, o maior expoente do x é o 3, portanto é uma equação de terceiro grau e não de segundo. Já essa daqui, equação de segundo grau, né? O maior expoente no x é o 2, então beleza. Essa daqui não é equação de segundo grau pelo seguinte, ela tem expoente 2 como maior expoente, mas não tem o sinal de igual. Para ser equação tem que ter sinal de igual, portanto, não é equação já de fato. E aqui, equação de segundo grau, apesar de ser raiz quadrada de 8 aqui que você fica preocupado, mas não importa. É uma equação que tem o x como maior expoente 2. Essa daqui também, apesar da letra não ser x, isso não quer dizer nada, tá? O expoente é 2, é o maior, então é equação de segundo grau. Essa daqui não é, né? Porque o maior expoente do x é 4, também nem tem sinal de igual, portanto nem equação é. Já na número 2, está pedindo para você identificar os coeficientes a, b e c de cada equação de segundo grau e classificá-la como completa ou incompleta. Bom, aqui na letra A você tem uma equação de segundo grau x ao quadrado menos 3 igual a zero. Então o A é o coeficiente que acompanha o x quadrado, no caso que não aparece é 1, então o A vale 1. O B nem aparece, que é aquele coeficiente que acompanha x, portanto ele é zero, não tem. E o C, que é o termo independente, o número sozinho, menos 3. Então, tá aqui, e ela é incompleta, porque falta o coeficiente B. Letra B. Você tem essa equação de segundo grau aqui, e então o A, o termo que acompanha x quadrado, vai ser menos 9, o B, o termo que acompanha x, vai ser 2, e o C, o termo independente, o número sozinho, vai ser 6. Olha que ela tem os três coeficientes diferentes de zero, então ela é completa. Letra C, x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a zero. O A é o coeficiente que acompanha x, é 1. O B, o coeficiente que acompanha x, é menos 5. E o C, o termo independente, menos 6, ela é completa. Letra D, 2x quadrado menos 30 igual a zero. O A é o 2, né, o coeficiente que acompanha x quadrado. O B, o coeficiente que acompanha x, não tem, então ele é zero. E o C, menos 30. Veja que falta o B, então ela é incompleta. Na letra E, você tem essa equação aqui, menos x quadrado mais 12x igual a zero. Então, o A é o coeficiente que acompanha o x quadrado, que no caso aqui é menos 1, por causa do sinal de menos. O B é o coeficiente que acompanha x, é 12. E o C não tem, né? É o termo independente, é o número sozinho, não tem, é zero. Então, ela é incompleta. Outro detalhe, não é que isso aqui é o C não, tá? Quando a gente classifica os coeficientes A, B e C, é o que vem antes do sinal de igual. Esse zero é resultado de toda equação do segundo grau. Então, na verdade, o C, a gente diz que é zero porque ele não tem. Letra F, x ao quadrado menos 9x igual a zero. Então, o A vale 1, o B menos 9 e o C também não tem, portanto, ela é incompleta de novo. Bom, então, na número 3, a gente vai verificar se esses números são raízes das equações que eles dão. Bom, para ser raiz ou solução, significa que aquele valor que ele está te dando, você vai trocar, substituir por x, né, na equação e dar o resultado. Se não der aquele resultado ali, significa que não é raiz. Se der, é raiz. Como assim? 7x menos 1 igual a zero. Essa equação aqui nem é do segundo grau, mas foi colocada como primeira, né, para te facilitar. Então, vamos lá. 7 vezes x menos 1 igual a zero. Toda vez que a letra está do lado do número, significa que, sem sinal, significa que está multiplicando. Então, 7 vezes 1,
que eu estou substituindo, menos 1 igual a zero. Repito o resto da equação. 7 vezes 1 é 7, menos 1. 7 menos 1 daria 6 e não 0, então é diferente, portanto não é raiz dessa equação. Agora vamos ver se o 1 é a raiz desta equação aqui. Então vou substituir o x por 1, vou repetir o resto da equação, então vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 2 igual a 0. Então 2 menos 2 é igual a 0, portanto o 1 é raiz dessa equação aqui. Agora vamos ver na letra B se o 5 é raiz dessas equações aqui. Então, eu vou substituir o x por 5 e ver se dá resultado 0. 5 ao quadrado menos 5 vezes 5, de novo, né? O x vale 5, né? Eu quero saber se vale 5. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5 dá 25, e 5 vezes 5, 25. 25 menos 25 é 0. Portanto, 5 é a raiz dessa equação. Vamos ver se é dessa agora. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Então, eu vou substituir o x por 5. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, vai dar 25 menos 9. Não é 0, né? Claro, é diferente de 0. Então, o 5 não é raiz dessa equação. E aí, a gente termina essa correção e vamos para a próxima atividade.